Bom dia a todos mais uma vez. Senhoras, parabéns, e senhores que se reúnem a essa missão, né? Parabéns por refazer uma marca, por refazer uma reunião tão importante, um encontro, um local de encontro tão importante. Eu acho que Catarino, elas, e está em todos nós, alguns aspectos que já foram destacados, eu queria permitir a permissão de vocês para correlacionar outros, que é o seguinte. Elas, e depois o Catarino trouxe, duas, três referências do que acontece no mundo e está relacionado com a gente aqui. Número 1, doação. É doação. Ninguém sai, a maior parte de nós sai de casa para vir aqui, tem um contexto profissional, mas está aqui com um propósito de doação. Parabéns por dispor-se a um esforço tão grande como esse. Então, a primeira referência que a gente queria destacar aqui é essa. A segunda, que parece também muito clara das análises e do resultado da pesquisa, é associação. Cooperação, talvez a palavra mais forte seja essa, cooperação. No mundo, as discussões estão saindo daquele comércio mais isolado, daquele comércio mais compartilhado, para os mercados separados. Mas isso não alterou a dinâmica de cooperação. A logística vive intensamente uma transformação, e uma das mais importantes é a da cooperação de recursos. A história, como você destacou, Bruna, de competição, concorrência e cooperação, talvez esse 2C aí seja uma brincadeira importante, esse binômio seja importante, de que entre a concorrência e a cooperação tem um espaço enorme de sinergia, tem uma superposição espetacular. Nossos clientes estão operando em cooperação. Grandes marcas de indústria e de varejo estão compartilhando recursos logísticos, porque entendem que a cooperação não conflita com a concorrência e que pode compartilhar o mercado, pode otimizar recursos para as suas entregas. Então, essa história de concorrência e cooperação é uma enorme miopia entender que isto representa um problema. Eu não vou para a associação, eu não venho para a Gristec, porque isso então eu vou compartilhar meus recursos, meu conhecimento, e isso vai pesar contra, né, vai me reduzir minha competitividade. Engano, é o contrário. É neste fórum, né, de compartilhamento, de discussão de ideias, de projetos, de temas, que sai uma inovação para aquele que ofereceu, aquele que compartilhou, volta para casa com alguma coisa a mais. E se não voltou daquela vez, ele vai receber na outra. Então, concorrência e cooperação é algo que funciona, que é possível conciliar. Muitos de nós aqui contribuímos em docência, em aula, em cursos. Você está fazendo o que ali? De certa forma é uma cooperação, é a doação, esperando que em alguma forma isso volte para melhor para o mercado. Então, o Gristec, como entidade, tem sim essa missão, e aí é cada um querendo participar deste legado ou não. Tem um tom, não quero enfatizar isso como filosofia barata, mas a correlação muito direta entre o que é um modelo, o que é um conceito e como é que ele se transforma em negócio e ele transforma em resultado prático. Essa é uma primeira provocação. A segunda, acho que o Gristec tem, em sua medida também, aí como propósito, Bruno, ele está dentro de um contexto e opera, e os seus associados operam numa dinâmica que tem uma grande contribuição para aquilo que mais se discute atualmente como ISG. Você pode falar de que ele está dando os aspectos sociais, porque controla aquele motorista, controla os agentes, o elemento humano que participa de todo esse processo, então ele está ali agindo na saúde daquele motorista, na saúde, na preservação, na educação e preservação dos aspectos sociais na rota, em N problemas que são pertinentes a esse grande e tão complexo sistema, mas no aspecto elemento humano está ali uma variável importante da contribuição do Gristec. Então, neste social já tem ali um pilar.
A referência, a última discussão foi exatamente como é que a gente incorpora, qualifica, atualiza, regulariza, como é que a gente traz o motorista, como é que a gente harmoniza o motorista e lhe dá a melhor condição de trabalho. Então tem essa vertical social aqui muito explícita. Ela não é subjetiva, ela tem ação muito direta nesse jogo. Se você olha na discussão do ambiental, aí é na veia. Aí não apenas ambiental, eu quero descolar do ambiental para focar mais em sustentabilidade. Você está falando de sustentabilidade na logística. Então, como é que você está controlando essa operação logística para contribuir, para otimizar aqueles custos que impactam sustentabilidade e que voltam para o bolso da operação? Sustentabilidade não é filosofia, não é abraçar árvore. Como é que essas correlações voltam para dentro da empresa? E os associados GRISTEC como agentes de solução na ponta, contribuindo nesse aspecto de sustentabilidade. O governança vem mais direto pelo próprio controle das operações, contribuindo para a garantia dos processos. Então, o ESG está muito forte e correlacionado com as operações dos associados GRISTEC. Então, você vai desenvolver tudo isso sozinho? Você vai trabalhar isso em casa e se dar conta de como consegue ou que não consegue fazer? Ou prefere reunir-se num fórum rico, porque também é isso, com quem você se associa? Você quer juntar com os Tabajara, né, aquela brincadeira que eu faço de tantos anos, quer ficar lá no Tabajara Sat, ou quer vir para uma equipe de primeira divisão, você quer vir para um processo melhor? Essa também é uma escolha. Se olharem, e de novo reforçando o conceito, perdoe-me se me estendo, mas é que é apaixonante de fato, se correlacionar com outras entidades do setor em que o GRISTEC atua, você vai ver aquelas mais fortes. Os setores que estão melhor organizados têm uma entidade bem estruturada e forte. Se olha os sindicatos de transportadores, se olha os sindicatos de indústria, de agricultura, em todos os setores. Se olha o varejo, todos eles se organizam do ponto de vista institucional para gerar sinergias internas e legitimamente poder agir na sociedade. Então, é o reforço ao conceito, né, de quanto isto funciona, quanto que cada vez mais os agentes do setor precisam vir para o GRISTEC e, a partir daí, poderem, em vez de reclamar, mas não vai dar certo, isso nunca foi assim, isso não deu certo antes. Não deu certo antes. Circunstâncias e pessoas são diferentes, o que permite pensar que fazer diferente. Então, chamamento para reunião? Sim. Para associação? Sim. Do ponto de vista, a pesquisa, e importante vocês terem consultado sobre a questão de tecnologia e inovação, vivemos a transformação da sociedade, a transformação do mundo e, muito fortemente, a transformação da logística e seus instrumentos de controle. Então, sim, como é que você está falando de inovação, como é que você está falando de materializar soluções de inteligência artificial com aplicações diretas, imediatas, no contexto em que as associados GRISTEC atuam. Sim, conseguir fazer uma antecipação de evento a partir de variáveis que você já tem dentro da base de dados. Você tem um contexto, você tem a experiência, você tem um volume de dados gigante, você tem todos os componentes, tem inteligência, tem capital, tem todas as variáveis para conseguir tangibilizar uma solução materializada, entregue como um produto para o mercado. Aí você faz isso sozinho, dentro de casa, batendo cabeça, com recursos, com pessoas, com base de dados, com um monte de coisa limitada, ou faz isso em cooperação, alcançando um resultado muito maior. Então, pode sim, eu tenho ainda a convicção de que a aplicação direta de inteligência artificial desce sim com a aplicação dentro do contexto que estamos. Tanto nesse sentido, nós fizemos estava no nosso planejamento e isso eu quero correlacionar agora também, senhoras. Sejam sempre muito bem-vindas ao CIST. Por vocês, profissionais, pessoas, executivas do setor, por mulheres, amigas, como entidade, sejam bem-vindos todos a participarem. Sim,
E aí uma sutil, mas importante diferença que só reúne em vez de separar, ainda que o GRISTEC, ainda que o CETCESP, ainda que a FENSEG, ainda que a CNI, ainda que cada um destes setores sejam a representação legítima, ainda que essas entidades sejam a representação legítima dos seus setores, o CIST é fundamentalmente esse fórum multilateral para reunir e pôr a debate os temas. Então, sim, o GRISTEC, como legítima representação do setor e dos seus associados, é sempre muito bem-vindo a participar deste fórum multilateral para provocar, para pôr em debate as questões. Sejam também bem-vindos a participarem, os encontros são mensais, são bimensais, com o Congresso no final do ano. Já deixo aqui, então, com a licença de vocês, para fazer uma propaganda aqui, já fazer um chamamento, dia 13 de março, na parte da manhã, na Paulista, lá no mesmo endereço, o Espaço Paulista, assim chamado. O CIST não é só um fórum para tecnicismo ou de cobertura ou de rastreamento, o que vale é um fórum numa proposta de trabalho mais ampla e inclui temas relativos ao elemento humano, aspectos assim assado. Já falamos, outra crença que nos reúne também como pessoas, como amigos e eventualmente como entidade, é da liderança feminina. Já tivemos a participação de vocês, mais de um encontro para falar dessa questão. Foi uma grata satisfação, foi um esforço, né, mas o resultado foi maravilhoso, de ter a maior participação de executivas, de profissionais no Congresso de 2023. Sempre buscamos isso e, particularmente, em 2023 foi, de fato, em quantidade e, da mesma forma, em qualidade também, executivas. O pessoal da ANTAC, o pessoal da DENIT, já tínhamos antes outras entidades e, de novo, é a história de como o GRISTEC, como o CIST o faz de maneira institucional, a relação, o relacionamento com os órgãos que compõem a sociedade. Então, sejam sempre bem-vindos a isso. Nesse sentido também, senhoras, que deixo aqui uma oferta, a gente já falou um pouquinho, mas eu queria sacudir a galera um pouquinho mais, à disposição de, em conjunto, organizar alguma coisa para 2024, de uma corrida de startup, de um hackathon, de uma iniciativa de inovação. Você falou isso como percepção dos associados GRISTEC e da necessidade, como vivemos no mundo atual. Então, de que maneira a gente transforma esse filosófico em resultado prático? Alguma proposta, então, fica aqui a convite a todos vocês, de um hackathon, de alguma corrida de startup, de alguma corrida de inovação, alguma competição dessa aí, a ser bem organizada, a ser bem estruturada desde agora, para que os resultados sejam transparentes, sejam sérios, mas que isso traga resultado para nós. E aí, obviamente, seria algo relacionado à logística, à gestão de risco, a elemento humano, os aspectos securitários que isso também possa percorrer. Enfim, a gente colocaria ali os grupos, né, os temas, e corre o resultado para cada uma daquelas categorias ou daqueles temas. Enfim, fica aqui uma reflexão sobre isso também. E parabéns, não é trivial, reconhecemos isso. Sidneia, Mayra, Renê, estamos hoje aqui, mas o grupo é ainda maior, não é fácil. Parabéns pela iniciativa, pela garra de fazê-lo e uma provocação a todos que levem a mensagem, inclusive para quem não veio, particularmente para quem não veio, que é aquela pergunta simples: diante dos desafios que vocês estão vivendo aí, vocês querem lidar com eles sozinhos ou querem fazê-lo junto com um grupo unido e estruturado? A imagem mais corriqueira, mas que temos entre nós é o seguinte: você prefere viajar sozinho ou com amigos? Com pessoas queridas? Quando você fala numa das caminhadas mais emblemáticas, né, que temos aí no mundo, não é a única, mas algumas, quando você fala de a caminhada de Santiago de Compostela, você prefere fazer aquilo ali sozinho
tendo que lidar com os desafios e intempéries daquela caminhada e os riscos da infortunidade? Ou prefere, mais do que se preparar-se, prefere fazê-lo ao lado de pessoas que você confie e que vão apoiá-lo na hora que você cair no meio do caminho? Ou que vão esticar o braço para você transpor algum obstáculo que está lá? Essencialmente, isso é Gristec, isso é associativismo, isso é cooperação. Então, do ponto de vista empresarial, você pode escolher. Me deixa quieto aqui, vou fazer o meu, não me perturba. Ou não, puta, vamos lá, Bruna, vamos lá, Cris, o que a gente pode fazer, o que a gente transforma, o que a gente contribui para esse troço virar maior, melhor ano que vem. Fechado? O setor, especificamente, agora vamos falar, o setor é cobrado, tem como sua missão, e ele ato contínuo é intrinsecamente cobrado pelo compromisso que assumiu, pela proposta de negócio que se estabeleceu, o setor é cobrado fortemente por garantir resultado, por contribuir para melhor resultado das operações. O ESG é só uma alegoria, é só uma referência a essa lógica de contribuir para o resultado das operações. Este mesmo setor tem que entregar a inovação. Ele tem um lastro, é a maior referência no mundo, pelo amor ou pela dor, não importa, mas o nosso mercado, a questão de gestão de segurança da logística, constituiu-se, se desenvolveu, aprendeu e é a maior referência que temos no mundo. Não adianta falar na Europa setentrional, não adianta falar da costa oeste dos Estados Unidos, não adianta falar da Ásia, é sim aqui, onde o México, não importa. E setores que têm capital. Nós não estamos falando de comparar com um outro setor menor, estamos falando de geografias, de economias que têm uma grana importante rodando. O fato é de que fomos competentes a construir uma solução de segurança para a logística muito boa. A questão é que esse quadro de fora, esse diagnóstico da realidade da logística está se transformando, as ameaças estão bem mais complexas e maiores do que eram no passado e temos que reinventar. Então, o cadastro, registramento e escolta veio até aqui, o que precisa pensar para levar adiante de alguma forma maior? Você vai fazer isso sozinha ou vai fazer numa reunião, num grupo pensante? Me estendi, perdoe-me, mas é um tema de fato apaixonante e a provocação a vocês é isso. Escolham andar sozinhos ou reunirem-se para que o resultado seja melhor, seja mais efetivo. Obrigado.